pecados da humanidade, livrando-nos da morte eterna. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Essas palavras ecoaram pelos séculos e ainda ecoam hoje. Guerras, conflitos, nação contra nação, corações endurecidos, famílias divididas, homens buscando poder, enquanto o mundo se perde em dor. O medo parece governar os dias. A esperança parece pequena demais diante do caos. Essas palavras não foram ditas por um general, não foram ditas pelo rei de um exército, mas foram ditas por um carpinteiro da Galileia. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor, mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa o Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor, mas quanto
Um homem simples que caminhava pelas estradas empoeiradas da Judéia, que tocava leprosos quando ninguém ousava chegar perto, que se sentava à mesa com pecadores quando todos os rejeitavam, que olhava nos olhos dos esquecidos e os chamava pelo nome. Ele não veio com espada, mas com misericórdia. Não veio com exércitos, mas com compaixão. Enquanto o mundo gritava por poder, ele ensinava sobre amor. Enquanto homens buscavam tronos, ele lavava pés. Quanto mais ele amava, mais o odiavam. Porque a luz incomoda aqueles que preferem a escuridão. E então chegou o dia que parecia ser o fim. A noite em que a traição encontrou o mestre em um jardim. Ali estava ele, de joelhos, orando, e com ele o peso da humanidade sobre os ombros. A angústia pressionava o coração, o suor com sangue caía sobre o chão. Ele sabia que os pregos viriam, sabia que o abandono viria, sabia que os discípulos fugiriam e que a morte o aguardaria. Mesmo assim, ele não fugiu. Do início ao fim, ele permaneceu. O inocente foi julgado como culpado. O justo foi condenado. Os soldados zombaram. Os líderes religiosos celebravam. A multidão gritou. E o Filho de Deus, uma cruz, carregou. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Cruz pra mim, vivo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Se coloque de pé, vamos declarar isso. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Em sua luz. Igreja, levante suas mãos. Nós somos lavados pelo sangue daquele que venceu na cruz por nós. Vamos dizer, nós somos salvos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se diga, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Declara, igreja, diga, alvo mais, alvo. Mais alvo que a neve serei. Esse foi o fim, que seria apenas o começo da prisão para a libertação do pecado carregado, para a distribuição de uma graça alcançada. Ali, o verdadeiro significado da Páscoa estava sendo escrito. Naquele momento, naquela cruz, não foi apenas um homem que morreu, foi o Cordeiro que se entregou, foi o amor de Deus que se manifestou naquela cruz. A culpa encontrou perdão, a condenação encontrou redenção, e o seu sangue, sim, o seu sangue passou por cima, cobrindo os pecados da humanidade, livrando-nos da morte eterna. Seu nome, Jesus. Sua história parecia morrer, mas o céu guardava um segredo, pois o domingo ainda não havia chegado. Tudo mudou, eu não reconheço mais aquele que fui antes de te encontrar. Eu não sou mais o mesmo, o passado deixei, o meu ser foi lavado, o meu ser foi lavado.
Eu sei que foi o sangue, foi tudo pelo sangue. Aleluia, aleluia. Eu sei que foi o sangue, foi tudo pelo sangue. Eu sei que foi o sangue, foi tudo pelo sangue. Aleluia, aleluia. Eu sei que foi o sangue. Então levante suas mãos e por alguns segundos comece a agradecer pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz em seu favor. Oh, você tem vida hoje por causa do sangue. Mais uns segundos, abra os seus lábios em adoração. Você que está lá atrás, você que está aqui na frente, e agradeça, pois Ele purifica você de todo pecado. Esse sangue purifica você de todo pecado. É o sangue da nova e eterna aliança. Oh, nós te agradecemos pelo poder do teu sangue lá na cruz, que nos purifica, que nos justifica. Jesus, nós te adoramos. Jesus, não há outro nome igual ao teu. Oh, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Precioso, que privilégio adorar
A igreja reunida está em nome de Jesus. Poderoso, milagres vem realizar enquanto a igreja declarar o nome de... O mais alto que você puder, declare mais uma vez, diga: precioso, que privilégio adorar. A igreja reunida está em nome de... Poderoso, poderoso, milagres vem realizar enquanto a igreja declarar. Como quem se rende, vamos levantar as mãos mais uma vez e declarar: precioso, diga: precioso, que privilégio adorar. A igreja reunida está em nome de Jesus. Poderoso, milagres vem realizar enquanto a igreja declarar. Cadeias já podem se quebrar, o pecado já não tem mais poder. Maior é o nome que aqui está, o nome de Jesus. Ei! Doença pode se retirar, a cruz é bem maior que você, diga. A cura liberada está. Cadeias já podem se quebrar, diga. Isso. Maior é o nome que aqui está. Doença pode se retirar, doença pode se retirar. A cruz é bem maior que você, a cura liberada está em nome de Jesus. O nome de Jesus. Diga mais uma vez: o nome de Jesus. O nome de Jesus. Precioso, que privilégio adorar. A igreja reunida está em nome de Jesus. poderoso, poderoso, sim. Milagres vem realizar. O nome de Jesus. Precioso, que privilégio adorar. Diga isso, diga isso. Ei, levante suas mãos ainda mais alto e diga: poderoso, poderoso, milagres vem realizar enquanto a igreja declarar o nome de... Cadeias já podem se quebrar, diga com convicção. Maior é o nome que aqui está, o nome de Jesus. Diga: doenças, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A cruz é maior que a sua doença. Em nome de Jesus. Cadeias já podem se quebrar, pecado já não tem mais poder. Maior é o nome que aqui está, o nome de Jesus. Doença pode se retirar, a cruz é bem maior que você, a cura liberada está no nome de Jesus. Vamos dizer: no nome de Jesus. Nesse nome, no nome de Jesus. Precioso, que privilégio adorar. A igreja reunida está em nome de Jesus. poderoso, milagres vem realizar. Enquanto a igreja declarar
Todo nome carrega uma identidade. Meu nome é Costa Neto. Quando você chama Costa Neto, carrega quem eu sou. Quando você clama o nome de Jesus, carrega uma identidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda vez que eu clamo o nome do Senhor Jesus, eu estou declarando que Ele é poderoso. Há uma identidade que carrega Jesus. Ele é o Deus conosco. Quando eu clamo o nome do Senhor Jesus, eu estou clamando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu declaro o nome do Senhor Jesus, eu estou declarando que Ele é o meu advogado, é o juiz que olha para a minha vida. Há uma identidade quando eu clamo o nome do Senhor Jesus. Ele é a testemunha fiel, é Ele quem fala de mim, de você diante do Pai. Quando eu clamo o nome do Senhor Jesus, há uma identidade de autoridade. A Bíblia diz que todo poder foi dado a Jesus Cristo. Existe uma identidade em Jesus Cristo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Por isso que eu quero nesta noite você começar a clamar o nome do Senhor Jesus. Desde a última fila, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, você pode clamar o nome do Senhor Jesus. Você online, começa a clamar o nome do Senhor Jesus. Aí na sua casa, levanta a tua voz, começa a clamar o nome de Jesus sobre essa enfermidade, sobre esse medo. Clama o nome de Jesus sobre o teu futuro. Clama o nome de Jesus sobre a tua família. Clama o nome do Senhor Jesus sobre os teus filhos. Clama o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus sobre essa decisão que você precisa tomar. Começa a clamar o nome do Senhor Jesus. E nós clamamos o nome de Jesus. Ó Deus, Senhor meu Deus, curando hoje, Senhor Pai. Nós oramos pelo nome de Jesus que traga cura. Vidas sejam libertas, ó Pai. Olhos sejam abertos, Senhor. Deus, eu oro, meu Deus, ó Pai, por olhos espirituais, ouvidos, ó Pai, para compreender a Tua palavra, Senhor Pai. Eu oro, Senhor meu Deus, e nós clamamos o nome de Jesus. E quando nós falamos o nome de Jesus, nós estamos falando do príncipe da paz, ó Pai, do conselheiro, Senhor Pai, ó Deus, do Deus todo-poderoso, Senhor Pai. Você pode levantar suas mãos. Quando nós levantamos nossas mãos, nós estamos dizendo muitas coisas, mas uma coisa é: eu dependo de Ti, Senhor meu Deus. Eu quero que venha do céu, Senhor meu Deus, a Tua vida. Começa a clamar o nome de Jesus. Declaramos vida sobre a sua vida, declaramos salvação, declaramos perdão, vida de Deus. O pecado já não tem mais poder. Maior é o nome que aqui está, o nome de Jesus. Doença pode se retirar. A cruz é bem maior que você. A cura liberada está no nome de Jesus. Cadeias já podem se quebrar. O pecado já não tem mais poder. Maior é o nome que aqui está. Declare com convicção: doença pode se retirar. Doença pode se retirar. A cruz é bem maior que você. A cura liberada está no nome de Jesus. Nesse nome, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Fechando os olhos meus, não posso
posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até é difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. E ainda estou aqui, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. E ainda estou aqui, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou morrer para que eu pudesse ser livre. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Essa letra é linda, né? Cicatrizes que provam o seu amor. E Ele precisou morrer. A palavra é Ele precisou morrer para que eu e você, a gente se tornasse livre. Glória ao nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. E ele diz o seguinte: pois a mensagem da cruz, preste atenção, gente. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
E aí eu vou cortar o texto, né? A mensagem da cruz é o poder de Deus. Você pode repetir comigo? A mensagem da cruz é o que, gente? É o poder de Deus. E aqui é muito importante que não é a mensagem de um símbolo. Não é sobre um símbolo. É sobre o poder de Deus que está na mensagem da cruz. Paulo, quando você lê esse texto, vale a pena você depois ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, ele está falando de uma sabedoria de Deus. Diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E assim, a loucura dos homens, né, não entendem, a loucura do homem não entende essa sabedoria de Deus que está na mensagem da cruz. Essa mensagem aqui, ela tem uma continuação no próximo domingo. Mas quando você olha a mensagem da cruz, há um plano por trás dela. Fala comigo, gente, um plano de Deus. A propósito, a Neném escreveu um livreto sobre primeiros passos, e ela fala sobre Jesus, fala sobre oração, e fala do plano da salvação. Um livreto pequeno, vale a pena você passar na nossa livraria, adquirir, porque você vai entender com mais precisão. Não dá para eu explicar tudo aqui sobre o plano da salvação, mas eu vou falar um pouco sobre o plano da salvação. O Calvário, a cruz, foi um plano de Deus, perfeito, gente. Quando você olha do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber, se você for profundo, entendendo, querendo enxergar, você vai perceber desde Gênesis até Apocalipse esse plano perfeito de Deus, que foi preciso Jesus Cristo morrer. Ele tinha que morrer. Por isso que quando você vai ver em determinados episódios, Jesus dizendo que vai morrer, e às vezes foi um dos seus discípulos, às vezes foi alguém que, querendo impedir, Jesus, ele dizia claramente, especificamente, você se lembra quando Jesus diz: o que é que o povo diz que eu sou? E aí Pedro fala tal, e diz: tu és o Cristo. E logo após ele diz, ele começa a falar do plano de Deus que tinha que morrer. E aí Pedro, ele começa a dizer: não vai acontecer isso aí. E Jesus olha para Pedro e vê, não em Pedro, mas algo por trás de Pedro, esse arreda Satanás. Jesus repreendia, porque havia um plano, Jesus tinha que morrer. Esse é o plano dele, gente. Quando você pega, Najib, é por isso que eu digo assim, eu errei umas 2, 3 vezes, assim, espetáculo de Natal, ou desculpa, espetáculo de Páscoa. Eu fui gravar um vídeo, assim, você precisa estar aqui presente, próximo domingo, o nosso espetáculo de Natal. Não, aí você, não é Natal, é Páscoa, porque Natal e Páscoa estão juntos, gente. Natal e Páscoa estão juntos. E qual é o plano de Deus? Qual é o poder que existe nessa mensagem por trás da cruz? Primeiro, Deus se lembrou de mim. Deus se lembrou de mim, gente. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele lembrou de você. Lá estava o seu nome, 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 lá estava você estava lá. Deus olhou para a minha vida e para a sua vida e teve que mandar Jesus. Então o poder que existe na mensagem da cruz é: Deus se lembra de você. Deus se lembra de você. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, e se Jesus tivesse apenas nascido, o plano não estava completo. Mas o plano completo de Deus foi Jesus Cristo. Ele veio e Jesus Cristo veio, ou seja, Deus se encarnou e disse assim: só existe uma forma de eu resgatar
arrebatar de novo a humanidade. Está tudo linkado, gente, está tudo conectado, rapaz. Quando você chega, por que Jesus teve que vir? Porque quando você vai ler ali no livro de Gênesis, o homem peca. E ele se afasta de Deus. A decisão do homem. Ali é estabelecido o quê? O pecado na humanidade. Mas pior do que isso, foi estabelecida uma separação. Uma separação. Por isso que João, ele registra essas palavras. João capítulo 3, verso 16 e 17. Olha isso aqui. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Deu. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então o plano sempre foi o quê? Jesus ligar a minha vida e a sua vida. É o amor de Deus, literalmente Deus se fazendo carne e dizendo o seguinte: eu quero novamente que você tenha comunhão comigo. Eu quero que você volte ao plano original. Qual é o plano original, gente? O Éden. O Éden tem uma mensagem, o Jardim do Éden tem uma mensagem. Qual é a mensagem do Jardim do Éden? Deus ama se relacionar. Deus ama estar comigo e com você. Ele ama, esse é o plano original. E esse plano original foi quebrado. Por que existe poder na mensagem, não é no símbolo? Porque o poder de Deus na mensagem da cruz é: Deus me ama, Ele se lembrou de mim. Deus se lembrou de mim. A nossa filha mora nos Estados Unidos, e lá onde ela mora, nós estamos na sexta, né? Então eles ontem, eu estou tão perturbado, gente, se eu misturar as coisas, entendeu? Eu tomei água, tranquilo, não foi nada que eu... Ou foi quarta ou quinta que o foguete subiu? Quarta. E ela mandou a imagem. Papai, está a cidade toda aqui na praia, está todo mundo sentado aqui. E ela mandou o vídeo ali. E eu comecei a pensar, esse Deus que fez a galáxia, esse Deus que fez todas as coisas, esse Deus que fez a maravilha dessa natureza. Eu amo, né, natureza, eu amo pássaros, eu amo animais, eu amo a natureza, eu amo. Esse Deus que fez todas as coisas, Ele para a agenda dele e diz o seguinte: ok, isso tem a sua importância, mas Ele para a agenda dele para falar com você. E sabe por que eu e você podemos conversar com Deus hoje? Porque Jesus, naquela cruz, abriu o caminho para que eu e você conversássemos com Deus, tivesse relacionamento com Deus. Esse é o poder da mensagem da cruz. E por que tem poder? Por que tem poder essa mensagem? Porque, gente, quando eu olho para a cruz, eu vejo esse Deus que me amou. Esse Deus que não é contra a minha vida, Ele é a favor da minha vida. O texto diz aqui que Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus não veio para nos condenar. Qualquer evangelho que não é o evangelho de Jesus, qualquer mensagem não é a mensagem de Jesus. O que não é a mensagem de Jesus? Um Deus que condena, um Deus que aponta, um Deus que se esquece, um Deus que não olha para mim,
para você. Não! O poder da mensagem da cruz é um Deus que ama. E o amor dele é profundo, o amor dele é grande, o amor dele é largo, o amor dele é abrangente, o amor de Deus. E quando eu olho para a cruz, eu vejo esse Deus que lembrou de mim e mandou o que era mais importante. Ele se fez carne e disse: eu quero resgatar você novamente. A gente precisa se apegar nisso, gente. A gente precisa apegar nessa palavra de Deus. Deus me ama, Deus se lembra de mim, Deus conhece a minha vida. Fecha os teus olhos e diz assim: Deus me ama. Literalmente fecha os teus olhos e diz assim: Deus me ama, Deus me conhece. Deus me conhece. Tem algo que as mães carregam, que é incrível, né? Nossos filhos já estão grandes, mas assim é impressionante como algo que as mães carregam, é que pode ter ali 20 bebês, 50 crianças, ela está sentada ali, aí diz assim: ele está chorando. E aí, a gente, pai, homem, eu ia dizer uma palavra, não vou dizer não, graças a Deus, né? Mas vou dizer, a gente é ignorante. A gente, não, tem um bocado de menino chorando. Ele diz: não, ele está chorando. Mas como é que você percebe? Tem algo que a mãe... Ei, deixa eu te falar uma coisa, é a mesma coisa Deus, de uma forma muito melhor. Ei, no meio dessa multidão aqui, se você clamar o nome de Jesus, Ele sabe o teu nome, Ele sabe quem é você, Ele sabe quem você é, e é nisso que eu e você precisamos nos agarrar. E por que, pastor, você tem tanta essa certeza? Porque Jesus Cristo naquela cruz morreu por mim, e o poder dessa mensagem: Deus se lembrou de mim, Deus conhece o meu nome. Esse é o plano de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso. O poder está, isso já é bom demais, mas o poder está. Você não vive mais debaixo de condenação. A gente foi perdoado. Está escrito, gente. Romanos capítulo 8, versos 1 a 3, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Podemos ler junto? 1, 2, 3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler diferente, deixa aí. Diga assim, vamos ler, volta aí. Portanto, eu não sou condenado. Mais uma vez, portanto, eu não sou condenado. Por quê? Eu estou em Cristo Jesus. Vamos ler novamente? Portanto, eu não sou condenado. Por quê? Eu estou em Cristo Jesus. E quando você vai seguir no texto, ele diz o seguinte: porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Pastor, o senhor pode me explicar, porque eu li, não entendi nada. Quem é sincero, levante a mão. Pastor, dá para explicar? Ainda bem que 99,9% entenderam. Mas mesmo assim, como tem algumas pessoas, né? O que é que o texto quer dizer? Então olha aqui. O poder da mensagem da cruz é: Deus se lembra de mim. E Deus conhece o meu nome.
Esse é o poder. Primeira mensagem, de várias. Deus se lembra de mim. Deus conhece o meu nome. Deus me ama. Deus não é contra mim. Mas tem outra coisa. Quando eu olho o poder da mensagem da cruz, é que não existe condenação. Ok, você entendeu o texto, mas deixa eu explicar mais ainda para você. Por que Jesus Cristo veio e foi preciso Ele morrer naquela cruz? Porque havia sobre a minha vida e sobre a sua vida uma lista, fala comigo, uma lista de mandamentos. E por que a lei foi dada? A lei foi dada não para a gente pecar, a lei foi dada para dizer, você não consegue cumprir. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Pastor, por que Deus fez isso? Para mostrar para mim e para você que qualquer tentativa de comprar Deus pelas suas obras é frustrante. Qualquer tentativa, Joana, de dizer o seguinte, Deus vai responder. Por quê? Porque essa semana eu fui bem certinho. Por que há poder na mensagem da cruz? A mensagem da cruz diz o seguinte, olha, se não houvesse, né, e quando você lê, você vai ver na história que não foram só 10 mandamentos, eram centenas de mandamentos. Tinha lá, não matarás, não roubarás, mas tinha um mandamento lá, para você comer, você tem que limpar as mãos. Por quê? Porque você tem que se purificar. Era um mandamento. Não era questão de higiene, não. Era um mandamento. Tinha um mandamento lá. Olha, você tem que guardar o sábado. Mas guardar o sábado, você não pode fazer nada. Mas não era só o sábado, não. Tinha roupa, tinha. Cabelo, tinha. Bebida, tinha. Era muito mandamento. E por que existe o poder da mensagem da cruz? Porque Jesus pagou por mim e você, Ele cumpriu todos os mandamentos. 2 pessoas entenderam. O texto está dizendo o seguinte, por mais que eu tente agradar a Deus, cumprindo regras, e aí ele fala, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus. Repete comigo, a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus. Ele diz, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei. Jesus, Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E ele diz assim, olha, você não vai conseguir cumprir. Então, porque você não consegue cumprir, existe uma coisa impressa em você, você é pecador. Porque você não consegue cumprir a lei. Estão percebendo, gente? Olha o plano de Deus. Você não consegue cumprir. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante. É um clamor, é uma verdade, minha e sua. Qual é a verdade? Ele diz o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, é justamente... Por quê, gente? Porque o pecado estabeleceu na minha vida, na sua vida, uma outra pessoa. Deixa eu explicar com mais clareza. Toda vida que a gente peca, ou seja, toda vida que a gente erra diante de Deus, você concorda comigo, aquele sentimento que você diz assim, rapaz, como é que eu fui dizer um negócio desse? Como é que eu fui entrar numa coisa dessa? Rapaz, eu fiz todo o possível, mas eu não consegui. Eu tentei, mas eu não consegui. Porque o pecado arranca de nós a verdadeira identidade.
Agora, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, o que é que Ele faz? Ele quebra a condenação na minha vida e na sua vida. Ele diz assim: olha, se você crê em mim, se você olhar para mim, se você viver em mim, se eu for o Senhor da tua vida, pela fé, você já cumpriu tudo aquilo que foi preciso, que era preciso para você estar diante de Deus. Então o poder da cruz, que não existe nenhuma condenação na minha vida e na sua vida. Todos os meus pecados e os seus pecados, Jesus Cristo, Ele, quando foi daquela cruz, foi suficiente. Fala comigo, gente, foi suficiente. A morte de Jesus foi suficiente para perdoar. Olha aqui, o meu pecado do passado, o meu pecado do presente e o meu pecado do futuro. Por isso levanta a sua mão e diz assim: eu não sou condenado. Eu não sou condenado. Diz assim, abre a sua boca: eu sou perdoado. Fala comigo: eu sou perdoado. Porque Jesus Cristo disse. Porque Jesus Cristo disse. O pecado foi julgado, pessoal. Não foi ignorado. Deus enviou Jesus em forma humana, e na cruz Deus condenou o pecado na própria carne de Jesus. Ou seja, o pecado foi julgado e condenado, não em nós diretamente, mas em Cristo Jesus. Está escrito aqui, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Pois foi por nossa causa, olha aqui, pessoal. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Jesus não se tornou pecador, mas assumiu a culpa do pecado, o meu pecado e o seu pecado. O poder está justamente nisso. Mas tem mais coisas no poder da mensagem da cruz. Ou seja, que Deus olhou para mim, Deus me perdoou, mas o poder da mensagem da cruz é que você vive pela graça, não pela culpa. Porque quando eu olho para a cruz, eu vou encontrar muitas coisas, mas duas coisas determinantes: justiça, mas amor no mesmo lugar. Isso é o poder da mensagem da cruz. A justiça, o pecado é condenado, e o amor, o pecador é salvo. Ou seja, não é mais sobre tentar pagar, é sobre viver a partir do que já foi pago. Se o pecado já foi condenado em Cristo, você não precisa carregar essa condenação. E aqui é outro poder da mensagem da cruz. Que se eu sou justificado, se Jesus lembrou-se, se Deus em Jesus lembrou-se de mim, eu e você, a gente precisa viver com uma verdade, olhando para Cristo. Por isso que o plano tinha que acontecer. Jesus tinha que morrer. Porque quando eu olho para a cruz, eu percebo que a graça de Deus, gente, me justificou. Me justificou. Pastor, explica melhor. Tem uma estratégia maligna. A gente não fala do diabo, não é porque a gente não crê. Nós, como cultura da nossa igreja, nós falamos muito mais em Jesus, porque nós cremos que Jesus tem muito mais poder do que do diabo. Mas o fato de a gente não falar do diabo não quer dizer que ele não exista. Mas deixa eu falar uma coisa que ele faz. A Bíblia diz, dito por Jesus, olha isso aqui, gente, dito por Jesus Cristo, que o diabo veio só, fala comigo, só. O diabo veio só para matar, roubar e destruir.
Mas glória a Deus que o texto continua. Mas eu vim para quê? Para que tenham vida e vida em abundância. Ok, glória a Deus. A estratégia do diabo. Ele é inimigo. Fala comigo. O diabo é meu inimigo. Inimigo é inimigo. Eu nunca vi inimigo bom. Tem inimigo bom. Então o diabo quer matar você. Matar os seus sonhos. Matar a sua paz. Matar a sua esperança. Matar a sua alegria. Roubar sua identidade, roubar sua autoridade em Jesus, roubar sua vida em Jesus. E ele não fica satisfeito, ele não quer apenas roubar e matar, ele quer destruir. Mas a notícia boa é que o poder da mensagem da cruz é que Jesus Cristo veio para quebrar aquilo que o diabo tenta matar, roubar e destruir. E sabe o que ele dá para a minha vida? Ele diz assim: você está perdoado, você está justificado, e agora você é separado para mim, você é santo. Porque Jesus Cristo fez isso naquela cruz. Por isso que nós temos que crer, confessar, celebrar e pela fé olhar para o Calvário e dizer assim: eu sou perdoado. Se o diabo chegar para você assim, mas ali no passado você diz assim: Satanás, Jesus Cristo já pagou o meu pecado do passado, Ele já pagou o meu pecado do presente, e Ele pagou o meu pecado do futuro, porque está escrito, e na cruz: eu sou perdoado, eu sou justo diante de Deus, e eu sou agora de Deus. E o poder da cruz é eu e você, a gente viver na abundância da vida de Deus. Por quê? Porque o peso caiu, a culpa se foi, agora a liberdade em Jesus Cristo ficou. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque hoje é a sexta do Calvário, hoje Ele morreu. Mas domingo a gente vai celebrar a ressurreição. Eu vou só dar um espólio da ressurreição. Se Jesus Cristo tivesse nascido só, já seria uma coisa maravilhosa. Mas o plano não era esse. O plano era Ele ter vindo. Então Ele teve que nascer. E Ele teve que nascer santo. Por isso que Páscoa e Natal se juntam. Por que Jesus Cristo teve que nascer através de uma virgem? Porque aqui tem médicos, e se fosse feito exame de DNA em Jesus, a máquina ia ficar louca, porque não ia encontrar humanidade no sentido da palavra. Ele veio de onde? Ele veio de onde? Não haveria DNA humano. O DNA de Jesus vem do Espírito Santo de Deus. É uma loucura isso, gente.
Mas ele teve que ver de uma virgem, porque ele não foi concebido através de um homem. Se José tivesse tido relação com Maria, e por causa dessa relação vi Jesus Cristo seria pecador. Então Jesus veio de uma virgem, mas o plano era: eu preciso morrer. E o spoiler, próximo domingo, se Jesus tivesse morrido, o plano não estava completo, mas o poder da mensagem é que ele ressuscitou. E a ressurreição é uma garantia para mim e para você de que nós estamos livres. Nós estamos crucificados com Jesus, mas hoje, fala comigo, hoje eu vivo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu sou livre, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque quem comanda a minha vida se chama Espírito Santo de Deus. Então, quando vier a acusação de você, tem muita gente que é livre, mas não é liberta. Eu vou explicar a diferença. Eu sou livre porque eu estou aqui, mas tem gente que precisa viver a liberdade. E o que é a liberdade? Que eu encontro no poder da mensagem da cruz de Jesus morrer por mim. Eu viver crucificado com Cristo e eu viver o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é uma mensagem para mim e para você, dizendo o seguinte: o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Se o diabo fica lhe acusando, dizendo o seguinte: fez, vai fazer de novo, fez, vai fazer de novo, você vai se ajoelhar e dizer o seguinte: Senhor, eu errei hoje, mas graças a Deus que eu posso clamar o nome de Jesus e saber que eu sou perdoado. E você se levantar e dizer: o meu pecado está perdoado. Eu começo agora a viver pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida o poder do Espírito Santo, para você viver na liberdade de você realmente, quem vai comandar você não é o que você não pode fazer, é você dizer assim: eu vou fazer a vontade de Deus. Não é sobre eu não posso fazer, é você dizer assim: eu não quero fazer, porque o Espírito de Deus hoje comanda a minha vida, e só foi possível por causa de Jesus Cristo. Eu quero que você fique em pé e nós vamos fazer algumas declarações baseadas em tudo aquilo que a gente viu. O que são declarações? Eu e você, a gente vai abrir a nossa boca. Ninguém agora, tá certo? Ai, pastor, eu quero tirar uma foto, gostei tanto. Você vai lá no meu Instagram, tá certo? A Raquel vai postar lá tudo que tem aqui. Você vai lá, tá certo? Vai imprimir, botar lá na sua casa. E o que é que a gente vai fazer agora? Você não vai precisar tirar foto, não. A gente vai abrir a nossa boca, e tudo aquilo que a gente aprendeu vai estar aí. E quando eu falar, eu estou chamando essa verdade para a minha vida, eu estou chamando essa verdade para o meu coração, eu estou declarando diante de Jesus Cristo. Aí então eu vou falar 1, 2, 3 e a gente vai ler junto. Estão preparados, pessoal? 1, 2, 3. Deus se lembrou de mim ao enviar Jesus. Por isso hoje não vivo em condenação, mas na liberdade da graça. Porque Deus me alcançou em Cristo. A culpa não me define mais. Eu vivo pela graça. Deus não se esqueceu de mim. Ele enviou Jesus, removeu minha condenação e me deu liberdade. Eu não vivo mais debaixo de condenação, porque Deus, em sua graça, me resgatou por meio de Jesus. O peso caiu, a culpa se foi e a liberdade ficou.
Essa é a obra de Deus em minha vida através de Jesus. Deus lembrou de mim com amor, enviou Jesus e hoje eu vivo livre de toda culpa. Em Cristo, minha história mudou. Não há condenação, só graça e liberdade. Eu fui alcançado pela graça, a culpa foi removida e o pecado não me domina mais. Deus enviou Jesus por mim. Por isso, hoje eu vivo leve, sem culpa e sem condenação. A graça de Deus me encontrou, tirou o meu peso e me colocou em um lugar de liberdade. Eu não carrego mais o peso do passado. Deus já tratou minha culpa em Cristo. Minha vida é governada pela graça, não pela culpa. Essa é a realidade de quem está em Jesus. Deus olhou para mim, enviou o seu Filho e transformou minha condenação em liberdade. Hoje eu declaro, sou livre, a culpa não me prende e a graça me sustenta. O amor de Deus me alcançou em Jesus. O peso caiu, a culpa se foi e eu permaneço livre. Precioso, que privilégio adorar a igreja reunida está em nome de pode ser Poderoso, milagres em realizar, enquanto a igreja declarar o nome de Jesus. precioso, que Privilégio adorar a igreja reunida está em nome de Jesus. Poderoso, milagres em realizar, enquanto a igreja declarar o nome de Jesus. Cadeias já podem se quebrar. O pecado já não tem mais poder. maior é o nome Que aqui está o nome de Jesus. Doença pode se retirar, a cruz é bem maior que você. A cura liberada está no nome de cadeias cadeias. já podem se quebrar. O pecado já não tem mais poder. Maior é o nome que aqui está. Doença pode se retirar. A cruz é bem maior que você. A cura liberada está no nome de Jesus. O nome de Jesus. Diga o nome. O nome de Jesus. Precioso, que privilégio adorar. A igreja reunida está em nome de Jesus. poderoso. Milagres vem realizar enquanto a igreja declarar o nome de Jesus.